Olá! Hoje eu vou falar para vocês de uma coisa muito bonita, o amor. E como é que a gente pode fazer para chegar lá? Depois da vinheta. Antes do vídeo, te inscreve no canal e deixa o teu like. Me dá essa força para que a gente possa divulgar essas informações para o maior número de pessoas ao redor do planeta possível. Nos ajude, você vai estar ajudando muita gente. Vamos lá! Hoje é um prazer muito grande estar aqui falando para vocês desse tema que movimenta a nossa imaginação, que movimenta o nosso coração, que movimenta o nosso imaginário. E eu vou tentar trazer para vocês, de uma forma direta, como sempre, a visão espiritual a respeito das questões, de acordo com o aprendizado que eu tenho aqui com os meus pais, né? A gente chama de pais aqui na Umbanda, e o Espiritismo chama de entidades, ou se chama de almas elevadas, ou espíritos elevados, enfim. Não há diferença. Nós temos um jeito diferente de tratar, nós temos um entendimento diferente. Mas eu vou trazer para vocês aquilo que fala a respeito, as ideias que falam a respeito do amor. Desde os seres elevados aos mais diversos tipos de seres que estão encarnados na Terra, todos têm uma visão única, ou mesmo nem entende essa energia, o amor. Falar de amor é algo que apenas por termos a ideia de falar disso, já nos desperta diversas sensações. Os sentimentos em torno da palavra, ou a simples ideia de amor, já nos leva a inúmeras direções de compreensão em torno deste sentimento. Vamos discorrer em torno disso. Vamos falar aqui de 3 tipos de amores que podem acontecer, mas que infelizmente, em detrimento das limitações humanas e pelo que carregam em seu interior, muitos não chegam a sentir de fato algo parecido com o que poderíamos definir como amor. E pode ter certeza que isso é muito triste. Antes de começarmos a falar sobre o amor especificamente, precisamos compreender por que é tão difícil ele acontecer de fato nos corações humanos. Nos vídeos anteriores, sobre a família e sobre a terra, eu expliquei sob que contexto nós nos encontramos aqui na Terra, os porquês. Então, se você não assistiu os anteriores, pode ser que tenha uma certa resistência a aceitar o que será dito aqui. Você precisa ver pelo menos os 2 vídeos anteriores a este. Encarnamos aqui, pois estamos ligados especificamente a 7 energias. Não em todas, de uma vez, mas pelo menos uma delas, que é o que nos fez eleitos para encarnar na Terra. É o que chamamos de 7 pecados capitais. Em pelo menos um, você é ligado. Todas as nossas funções biológicas, motoras, quer dizer, as que nos movem inconscientemente e automaticamente, estão ligadas a pontos de energia através dos nossos órgãos e partes do corpo, como os braços e pernas. Nosso pensamento é o responsável por emanar e receber ondas frequenciais, quer dizer, aquilo que pensamos. Todo mundo aqui já ouviu falar de chakras, né, gente? Quando pensamos, emitimos uma onda em determinada direção, de determinada frequência. E isto atrai ondas semelhantes de vibração. E neste caso,
pessoas que emitem a mesma onda mental. Em resumo, é o velho semelhante atrai semelhante, ou os iguais se atraem. É a lei da atração. O que determina a conexão com as energias é o teu padrão de pensamento. A primeira questão aqui é que estamos acostumados a pensar no padrão dos pecados capitais. Tudo aqui gira em torno deles. Você pode até não admitir, mas atitudes mesquinhas, levianas, inveja é o próprio pecado. O desejo por sexo, porque ele vem antes de qualquer coisa quando falamos na questão da atração. E isso é luxúria. Quer dizer, se você busca isso, está neste campo. A ideia de que você só vai ser feliz se tiver muito dinheiro, isso é a ganância. E aí você já corre o risco de entrar ou pode já estar no campo da avareza. Quer dizer, vou guardar e não vou gastar nada. Não vou fazer nada a não ser guardar. Enfim, eu poderia discorrer aqui sobre muita coisa e ainda teria muito mais para discorrer. Agora eu pergunto, se você está ligado a estes campos, você acredita que poderia estar ligado ao campo de algo tão puro quanto o amor? Eu te respondo, você pode estar ligado, mas você não vai conseguir enxergá-lo e muito menos senti-lo. O amor é uma energia que requer grande esforço e uma dedicação enorme quanto à sua conexão. Você precisa se desligar, principalmente daquilo que vibra nos 7 pecados capitais. Você não alcança a ligação com o amor se estiver vibrando os pecados. Eu falo vibrando, pois para você se desligar deles, a questão é bem mais embaixo. E quando eu falo embaixo, bem, é um embaixo mesmo. A ideia de você se desligar e entender que depois da fé, quando estamos vibrando nas energias inferiores, quero dizer, quando vibramos ainda os pecados capitais, você precisa enxergar a luz e a verdade. O caminho da verdade é o Exu. Então, este é o primeiro caminho. Quando você aceitar a verdade e entender que precisa se libertar de tudo, e digo, de tudo mesmo, então você vai conseguir se conectar ao amor. Quando isso acontece, aí você vai conectar a luz e a verdade novamente, só que aí, nos campos que são regidos pelas divindades, pelos orixás aqui na Terra, que são os campos mais elevados. A regência dos pecados, gente, sempre é dos Exus. A regência dos sentimentos equilibrados, dos orixás regentes dos humanos aqui na Terra. Não há como conectar o amor, seja ele da forma que for, se você vibrar a ira, a ganância, a gula, a luxúria, a avareza, a preguiça ou a inveja. São energias de extrema força e ao seu redor, quero dizer, na sua aura, você carrega a vibração de onde você está ligado. E meus irmãos, não se enganem. Onde tem esse tipo de energia, o amor não existe. O que existe é a ideia de amor que todos nós temos e que está incutida na cabeça de todos os seres. Por isso estamos aqui, neste planeta, e não em um lugar melhor. O primeiro tipo de amor que vou falar é o amor entre mãe e filhos. Como eu disse 2 vídeos atrás, onde falei sobre a família, para você saber mesmo se uma mãe ama o filho e entende a questão do amor, precisa se atentar à seguinte questão. Ela deixou o filho ir embora mesmo? Ou fica perguntando sobre ele? Se ele comeu, se ele está bem, se precisa de algo?
ou se fica se metendo na vida dele quando está com outra pessoa, etc, etc, etc. Caso isso aconteça, temos a tal da posse ou do apego. Isso vem antes. Então, estas são as ligações pregressas falando mais alto, em detrimento das faltas passadas, que acabam se tornando cobranças da mãe para consigo mesma. Quando esta mãe está resolvida, não existe esse tipo de coisas. Os filhos vivem a sua vida e a mãe pouco sabe ou fica pensando ou se apegando, ou perguntando se está ou deixa de estar. Mas sempre está lá quando existe algum problema. Isso sim, é gostar, quero dizer, deixar que vá viver sua vida sem ficar controlando. Mas ajudar se for preciso, claro, sempre é um papel de mãe e de pai. Isso serve para pai de santo, padres, pastores, enfim. Ser pai ou mãe é isso, é orientar, é ensinar sem prender. A ideia aqui é o desapego. Quero dizer, desligue-se do seu passado com estas pessoas e as deixe ir. Você fez o que tinha que fazer. Porém, desligar-se não é simplesmente esquecer as pessoas, mas deixar que vivam suas vidas sem se intrometer nos assuntos destas. E se você precisa se mudar de cidade, vá e não olhe para trás. Deixe seus parentes e vá sem pensar no gato ou no cachorro que fica. Isto é estar liberto e desapegado. O segundo tipo de amor é o amor entre casais. O que une duas pessoas? Algumas vezes, um relacionamento começa pelo sexo. Outras vezes, pelo interesse no dinheiro do parceiro. Outras vezes, um usa o dinheiro e o outro o sexo. Às vezes, o interesse é somente pelo sexo mesmo. Mas em todos os casos citados, não existe conexão de amor. Pelo menos não que esteja acessível a ambos. Em contrapartida, o relacionamento se estabelece e uma vida a dois acontece. Da mesma forma que anteriormente, ambos trazem suas cargas pregressas para dentro do relacionamento. E esta carga começa a pesar para ambos. Isto é, anteriormente, pessoal, no caso de mãe e filhos, né? Essas cargas estão presentes sempre. Quando ambos conseguem colocar algo dentro do relacionamento e diminuir sua carga sobre seu parceiro, pode ser que a união se equilibre, já que ambos colocam mais coisas boas do que ruins sobre seu companheiro. Quando o fiel da balança pende, o desequilíbrio acontece, e o que os une ainda é ligado à escuridão, ao pecado. Como o relacionamento é frágil, em detrimento de como ele foi formado, quero dizer, o que uniu os dois foi um dos pecados. Ele não consegue se manter e começa a ruir. Logo, ambos estão insatisfeitos com o relacionamento e a tendência é que ele acabe. Não vou dizer aqui que para que dê certo, você precisa começar pelo amor. Seria muita hipocrisia, já que não tem como ser assim. Mas a ideia é que o relacionamento evolua e você consiga sair das tuas mazelas que atingem seu parceiro em cheio. A tua insegurança pessoal é o pior conselheiro e tem a ver com as tuas vidas pregressas, tuas lembranças de outros tempos, onde você foi o errado e cometeu um sem número de barbaridades contra a pessoa que está com você, mas também com outras que fizeram parte de suas vidas passadas e também, claro, desta vida. Então você precisa se corrigir estas mazelas. Quero dizer, ouça o que você está dizendo e pense se é isso mesmo que você pensa desta pessoa. Se não for, procure descobrir de onde vêm esses pensamentos. Você com certeza vai se surpreender. Mas vou te dizer de onde. Com certeza vem dos teus antepassados, avós, bisavós, padrinhos e toda a tua linhagem parental. Depois da tua mãe, do teu pai
dos teus irmãos, das mulheres ou homens que você se envolveu no passado, nesta e em outras vidas, não somente em questões românticas, mas também de negócios, por exemplo, e com os quais você não foi muito bom. Eles hoje não aceitam que você esteja bem e estão te cobrando. Simples assim. Para quem duvida disso, assistam. A Vida Continua. É um filme do ano de 2012. No YouTube, gente, tem o filme completo. Vocês vão entender a partir desse filme muita coisa. Nos dois casos que eu citei, se você fizer a tua reforma íntima e conseguir compreender de onde vem aquilo que lhe incita aos ímpetos do desejo, e aqui cito tudo o que gira em torno dos 7 pecados capitais, você vai entender que tudo está ligado a quem é seu antepassado. E, gente, quando eu falo de antepassado, não é só no jeito familiar, tá? Negócios, coisas que você fez mal, amizades, enfim. Geralmente as nossas amizades mais próximas também são parentes, de outras vidas, mas são parentes. Os pedidos de misericórdia e luz para estes ajudam muito. Aprenda a recolher energias, espíritos perdidos. Aprenda a ajudar. Você vai conseguir se libertar de muita coisa. Mas o mais importante, aprenda a orar, a chegar nos teus mentores e ao Criador, se for possível, para conseguir se libertar do que não está alinhado à luz do Pai Maior. Quando você conseguir isso, então você chegará ao primeiro tipo de amor que é possível você ancorar neste planeta, o amor próprio, que é a porta de abertura para que você realmente alcance os demais. O amor próprio é, de fato, o mais importante, mas é o primeiro que deve ser alcançado. Quando você alcança ele, é porque você, de fato, entendeu que nada à sua volta deve governar seus passos, nem sua empresa, nem seus filhos, nem a pessoa que está com você e principalmente seus antepassados, seus pais e parentes, encarnados ou desencarnados, e você aprendeu a lutar contra estas influências que te cercam e te põem para baixo, dizendo que tal coisa vai acontecer e que tal situação que já aconteceu no passado vai acontecer novamente, ou que você não vai conseguir vencer ou entender o que acontece aqui, etc, etc, etc. Isso tudo, gente, tem a ver com o amor próprio. Então, se você aprendeu o amor próprio, você está apto a aprender sobre o amor, que vem envolto de afeto, de carinho, de ternura, para com os seus e principalmente para com aquela pessoa que está com você. E aí, eu te garanto que a ligação sexual que você terá com esta pessoa estará sim embasada no amor que você vai aprender com aquela pessoa. Que o pensamento que você vai ter em relação ao seu filho é um pensamento não obsessivo, que vai prendê-lo ou atrapalhá-lo de alguma forma. Aí, com certeza, você vai deixar aqueles que estão à sua volta viverem livres. E o mais importante, você vai ser livre e vai de fato poder experimentar, vai poder sentir esta energia sublime que nós aqui na Terra chamamos de amor. Eu sou Marcelo Guimarães e trago para vocês a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ative o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e o mais importante, gente, deixa a tua pergunta que eu te respondo assim que eu puder. Eu te aguardo no próximo vídeo. Vem comigo, vem bater um papo.